A young child, and we are free. We were a young child, and that is how we'll be. We were a young child, and we are free. We were a young child, and that is how we'll be. We are free. Olá, amigos! Eu continuo aqui nesse cenário verde, porque nós estamos na Semana do Meio Ambiente, a Semana da Ecologia, a Semana da Educação Ambiental, a Semana da Reciclagem. No início da semana nós já conversamos um pouquinho sobre o meio ambiente, sobre a importância, a necessidade da gente cuidar a cada dia mais do meio em que vivemos. E dando continuidade a essa conversa, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a reciclagem, a reutilização. Existe um novo conceito há algum tempo já no mundo que se refere aos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. O que significa isso? Reduzir cada vez mais, diminuir a produção, a geração de resíduos, sejam eles quais forem. Tentar diminuir essa geração de resíduos. Nesse sentido, muitas indústrias já se programam e parece que só as indústrias é que poderão fazer isso, mas não. Na prática, todo cidadão pode fazer isso. Quando vamos produzir os alimentos para nossa família, procurar cozinhar sempre o tanto de alimentos que nós vamos necessitar para as nossas refeições, porque se a gente fizer a mais e não reaproveitar depois aquele alimento, isso é um resíduo que vai ser descartado de alguma forma no meio ambiente. E reutilizar? Reutilizar é a gente dar novas formas para embalagens, objetos, para produtos que a gente tem em casa, para não descartar, para não já encaminhar para a reciclagem. Por exemplo, vidros. Vidros é algo que a gente acaba acumulando bastante, porque a maioria das coisas que a gente compra pode estar vindo em vidros. Tantos artesanatos, tantas coisas que a gente pode fazer com esses vidros, deixando eles bem bonitos e utilizar como porta-mantimentos ou para guardar outras coisas que a gente necessita em casa. Quantas coisas bonitas a gente pode fazer com o reaproveitamento de embalagens. E a reciclagem, então, é a gente encaminhar para a reciclagem tudo aquilo que a gente não vai aproveitar de alguma forma na casa da gente. Então, a gente vai encaminhar para a reciclagem. E aqui nós temos vários exemplos de tudo que pode ser reciclado. Os vidros, as latas, papel, papelão. Rolinho de papel higiênico é um papelão que pode ser também reaproveitado na reciclagem. Copos plásticos, esses aqui são de requeijão. Os lacres e as latas de refrigerante, de cerveja. As tampinhas das garrafas, as próprias garrafas PETs. A reciclagem é o processo físico ou químico que os materiais passam para voltar a ser matéria-prima. Por exemplo, os pneus, eles podem ser transformados em materiais para uso na compactação de asfalto. As latas, o alumínio, pode ser fundido e vai produzir novas latas com isso. Há alguns anos eu tive o privilégio de trabalhar com associações de catadores de material reciclável aqui na nossa cidade. Foi um tempo muito bom que eu aprendi muitas coisas com essas pessoas. A importância da reciclagem para o planeta e também
o quanto gera renda para famílias de baixa renda que trabalham com essa importante missão da reciclagem. Existem também no nosso país inúmeras iniciativas e projetos sociais que trabalham com a reciclagem de modo a dar mais dignidade para as pessoas. Alguns exemplos que a gente costuma guardar, a gente poderia simplesmente colocar a latinha já para reciclagem com o lacre. Tudo bem, ela seria também reaproveitada lá. Mas existem projetos sociais que arrecadam os lacres e depois a venda desses lacres que já estão separados acabam se transformando em cadeiras de rodas para pessoas que necessitam. As tampinhas das garrafas também, essas tampas coloridas, também existem projetos sociais que depois vendem essa arrecadação para destinar também. Por exemplo, aqui em Chapecó eu sei que tem a associação que cuida dos animais, que utilizam desse recurso para suas atividades. Essa semana eu também recebi, até de uma amiga nossa aí do grupo, uma reportagem falando sobre as meias do bem, que é um projeto também que uma empresa tem, que arrecada as meias estragadas, ou como a gente costuma perder às vezes no processo de lavagem, acaba desaparecendo uma meia, fica só um pé. Então eles recolhem essas meias e depois transformam tudo isso em cobertores que são doados para as pessoas que necessitam. São muitos os exemplos de reciclagem e de reutilização já em nosso país. São belos exemplos, muitos programas sociais que utilizam disso também para ajudar as pessoas. Aqui em nossa cidade, vocês devem lembrar que foi lançado o programa Lixo Zero, há aproximadamente um ano. Por exemplo, lá no Centro de Convivência Cidade do Idoso, era utilizado pratos descartáveis e copos descartáveis. Aconteceu uma ação, juntamente com todos os participantes lá. Cada um levou o seu prato de vidro para deixar lá no restaurante para utilizar. E cada um passou a levar a sua própria garrafinha para tomar água. Vejam só quantos pratos e copos descartáveis deixaram de ser utilizados. Alguns dados aqui da prefeitura indicam que nesse um ano do programa Lixo Zero, com diversas ações que aconteceram na cidade, isso aumentou em 33% a qualidade dos materiais que foram destinados à coleta seletiva. Também aumentou muito o número de produtos entregues nos ecopontos, que são aqueles produtos que não podem ser reciclados, mas que também não podem ser jogados de qualquer forma no meio ambiente. São exemplos aqueles eletrônicos, as pilhas, eletrodomésticos que não podem mais ser utilizados. Então existem os ecopontos, que é o local correto para a destinação desses materiais que não serão mais utilizados. Vejam só quantas iniciativas e quantos exemplos nós temos na nossa cidade, no nosso país e no planeta. Mas que depende sim do apoio, da ajuda, da atividade, da iniciativa de cada cidadão. Vamos fazer a nossa parte? Se reutilizar é a gente dar um novo uso para coisas que seriam descartadas, o artesanato é um exemplo maravilhoso que usa diversos produtos, embalagens que já foram usadas para outros fins. Olhem que exemplo bonito esse tonel. É aqueles tambores de papelão, né? Alguns produtos vêm nesses tambores e foi feita uma bela reciclagem aqui com filtros usados de café. Aí depois passa um verniz, ficou uma coisa bonita, que tanto pode ser utilizado para colocar uma planta em cima, por exemplo. Eu aqui na minha casa utilizo para colocar todos esses materiais que depois eu vou encaminhar para coleta de material reciclável, quando eu não vou usar para fazer alguma coisa com eles. Então eu uso esse para depositar as coisas que serão encaminhadas para o lixo reciclável. Rolinhos de papel higiênico. A gente fez uma atividade muito bonita lá no Centro de Convivência Cidade do Idoso, que eu sei que muitos de vocês participaram, juntamente com a professora Sônia, lá do artesanato, umas flores lindas com esses rolinhos de papel higiênico para decorar o nosso cenário lá das apresentações. Hello,
quite beautiful yellow. My soul. Quantas coisas lindas e maravilhosas a gente pode fazer com embalagens. Outro exemplo bonito de reutilização. As caixas de leite, caixas de suco, elas são metalizadas por dentro. Tem pessoas aí do grupo que participam como voluntária nesse programa que forra as paredes das casas muito humildes, que tem muitas frestas nas paredes, forra tudo com essas caixas de leite. E isso dá um aconchego muito bom, dá uma temperatura ambiente melhor dentro da casa, tanto quando está frio como quando está calor. E também impede que o vento entre por essas frestas. Que é um projeto muito bonito também, feito da reutilização de material descartado de qualquer forma no meio ambiente. E de que outras formas a gente, cidadão, no nosso dia a dia, na nossa casa, pode estar fazendo para ter essa atitude de reutilização? A questão da doação de roupas, de móveis, tudo aquilo que de certa forma não serve para mim, mas estando em bom estado pode servir para outra pessoa. E até mesmo na questão dos móveis, às vezes a gente tem um móvel lá que está desgastado, a tinta feia, está meio quebradinho de um lado, mas que com uma restauração pode virar um móvel tão bonito de novo, ser utilizado por nós mesmos ou por outra pessoa. São vários os exemplos de coisas que a gente pode estar reutilizando. E com criatividade as coisas ficam muito lindas. Exemplos de artesanatos feitos de material reciclável são inúmeros. Exposed. I yearn to feel the Este é um exemplo de reutilização. Há um tempo atrás, passando por uma lixeira na rua, eu encontrei essa casinha toda de madeira, que provavelmente era um porta-condimentos. Eu achei muito linda para ela estar tirada lá no lixo, mas provavelmente alguém enjoou, disse na sua cozinha e não queria mais. Aí eu pensei, não, mas é muito bonitinha, eu vou fazer alguma coisa com ela. E aí eu criei tipo um quadro para guardar lembrancinhas pequenas que a gente ganha, às vezes dos amigos, ou quando a gente viaja, compra uma recordaçãozinha de viagem. E eu achei que ficou bem bonitinho. Com pneus, com garrafas PET, com latas, com vidros. Com caixas de papelão. Ah, um exemplo. Essa caixa aqui, eu fui na fruteira outro dia e eles colocaram, ela não era assim, revestida, né? Uma caixa normal lá na fruteira que eles colocaram as frutas para mim trazer para casa. Eu pensei, mas essa caixa é tão forte, um papel tão forte, que dá bem para fazer uma tampa para ela. Aí procurei um outro papelão, fiz a tampa, forrei com um tecido que eu tinha em casa e ficou uma caixa bonita para guardar as coisas. De artesanato são inúmeras as possibilidades e criatividade para o nosso povo é o que não falta. I've been thinking about wrong, I've been thinking about right. I just wanna thrive, I don't wanna fight. I don't wanna fight. Can you see the flickering lights? Baby, put your glass up in the... Quando nós era pequeno, os piazados quando são pequenos sofrem e sempre um tempo bom. Era os 3 filhos mais velhos, 3 irmãos mais velhos. Quando nós saía em qualquer lugar e fazia um servicinho que os pais mandavam aqui e ali, tinha que levar meu irmão nas costas. Ele tinha uns 5 anos, mas pesado, nós era pequeno. Pegava e levava ele junto, ele não caminhava, o abençoadinho. Ele queria só andar erguido. E daí ele vinha e se encostava na gente, começava a chorar e queria upa. Upa para ele era ir nas costas.
E nós, como tinha medo dos pais, nós éramos obrigados a levar ele, porque não era para deixar ele chorar, que é muito pequeno. Até inclusive esse irmão vai no grupo também, uma hora ele vai aparecer. Vocês vão conhecer quem que é. Eu não vou fazer o nome dele, mas ele está por aí também. Nós levava ele onde nós fosse, sempre nas costas, nós não aguentava, daí ia fazer o quê, né? Tinha que levar. Mas uma hora vocês vão conhecer, porque ele tá no grupo também. There with me.